Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal para mais uma meditação na Palavra de Deus, baseado nos estudos que fazemos, nas mensagens da nossa igreja. Você é alguém muito especial para a gente, porque é para você que a gente destina todas essas palavras, todo o nosso ministério e toda a nossa ação. Nós vamos começar hoje uma nova série de meditações em que vamos desenvolver uma ideia a respeito de o que fundamenta a ação do cuidado na vida da igreja. Nossa preocupação é apresentar aqui princípios, fundamentos e até mesmo conceitos que atribuem à nossa tarefa do cuidado uma perspectiva bíblica, teológica, uma perspectiva de reflexão que faz com que a gente possa explicar para as pessoas por que nós agimos do jeito que agimos. Então, essa série vai falar muito sobre aquilo que cremos e aquilo que cremos que nos ajuda a cuidar do outro, a exercer o cuidado. E se você ainda não é uma pessoa que segue Jesus e não tem essa compreensão da dimensão do cuidado na sua vida, essa mensagem é para você. É para você que precisa se dar conta, tomar consciência de que a essência da nossa ação cristã no mundo é cuidar de gente. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus ensinou e é isso que ele espera da sua igreja nos dias atuais. Uma igreja capaz de cuidar de pessoas como ele cuidou, na mesma perspectiva, na mesma dimensão, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Jesus até disse que se nós crêssemos nele, se nós fizéssemos aquilo que ele ensinou, nós seríamos capazes de cuidar de pessoas com muito mais abrangência do que ele fez. Vocês serão capazes de fazer obras muito maiores, disse Jesus. Então, a nossa série que começa hoje, começa também analisando a situação de um mundo carente de pessoas que cuidam. Nós vivemos num mundo fragilizado e numa fragilidade que não é igual para todo mundo. Há pessoas que são fragilizadas por alguns aspectos, outras por outros aspectos, e mesmo aquelas que são fragilizadas pelo mesmo motivo, são fragilizadas de um modo diferente. Eu vou dar, por exemplo, a fragilidade da pobreza. As pessoas são pobres de maneiras distintas. Há pessoas pobres de espírito, há pessoas pobres de conhecimento e há pessoas pobres de recursos financeiros. Há pessoas pobres, inclusive, de condições sociais. E quando nós falamos dessas distinções de pobreza, podemos falar de pessoas que são profundamente pobres financeiramente, profundamente pobres socialmente, profundamente pobres em termos de conhecimento, e há pessoas que ainda não se deram conta disso. Então, essa fragilidade é uma fragilidade desigual. E a gente precisa cuidar de pessoas assim, cuidar de pessoas que sofrem problemas semelhantes, mas de forma diferente. Jesus nos chama a cuidar de cada um dessa maneira, para a gente colocar a nossa vida à disposição de um mover do Espírito de Deus para transformar o mundo em que vivemos. Então, nessa primeira mensagem que vamos ter hoje, nós vamos falar um pouco sobre a questão da maneira como nos comportamos no mundo. O tema da mensagem é um diálogo aberto com o mundo. Nós somos chamados para tratarmos de pessoas, fazermos isso de uma forma dialogal, de forma aberta, de forma que a gente possa acolher os outros nas suas individualidades, nas suas subjetividades, compreendendo as suas necessidades. Para a nossa meditação, nós vamos usar um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 12, verso 35. Diz a palavra de Deus assim: o homem bom
do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Bom, a questão que está envolvida aqui é: a vida de fé no mundo implica uma maneira de ser. E essa maneira de ser tem a ver com uma qualidade de vida. Frase provocativa para a gente meditar um pouquinho aqui. O valor social da experiência de fé é a capacidade que podemos desenvolver em nos tornarmos pessoas melhores. Se a sua fé não faz de você uma pessoa melhor, isso está relacionado a alguma dificuldade na sua maneira de compreender a sua condição de pessoa, a sua condição de fé, a sua condição de seguidor de Jesus. A mensagem do Evangelho possui um poder transformador, libertador de tudo aquilo que nos impede de sermos pessoas mais humanas, pessoas mais sensíveis, pessoas mais solidárias, pessoas que se importam com a dor do outro, pessoas que se engajam para poder diminuir o sofrimento do outro. Se você não é uma pessoa capaz de sensibilizar-se pelas necessidades e pelas condições do outro, tem alguma coisa errada na sua prática de fé. A experiência de fé nos diz que o Evangelho nos humaniza, nos torna pessoas melhores. A experiência de fé não se destina a nos afastar do mundo, a tirar do mundo. Muito pelo contrário, ela nos estimula a nos inserir no mundo como agentes da graça e do amor divino para uma humanidade inteira que está perdida de si mesma. Essa experiência de fé é a melhor maneira de nos transformar como o melhor rosto de Deus que as pessoas incrédulas, que as pessoas distantes, que as pessoas desiludidas, que as pessoas que vivem no meio de um engano, de um equívoco de compreensão sobre a existência de Deus, poderão ter. Nós somos os reflexos da presença de Deus no mundo. Pessoas que vivem sua fé no mundo, como esses agentes da graça e do amor, são como expressões do cuidado divino para essa humanidade perdida. Nós somos o melhor rosto de Deus para quem vive na indiferença e no engano. As pessoas não vão ver Deus, elas vão ver a gente. Elas não vão ler a Bíblia, elas vão ler a nossa história, elas vão ler as nossas palavras, elas vão ler as nossas atitudes. E Jesus fala isso diretamente para os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os homens de bem daquela época, eram os religiosos, eram as pessoas que se diziam defensoras da moral e do bom costume. E por causa dessa afirmação, eles se transformaram em pessoas que causavam grandes prejuízos para aqueles que sofriam, para aqueles que estavam na parte de baixo da pirâmide social, principalmente aqueles que estavam envolvidos em situações morais que comprometiam sua vida social. Os fariseus estabeleciam juízos pesados, normas pesadas, critérios pesados, e fizeram isso com Jesus. Em um dado momento, os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebu. Era essa a motivação que fez com que Jesus falasse essa afirmação de que pessoas boas fazem coisas boas e pessoas más fazem coisas más. E eles estavam fazendo uma coisa muito má, dizendo que a obra de libertação de Jesus, a obra de salvação, era fruto de um ato maligno, de um poder demoníaco que atuava sobre a vida de Jesus, desprezando a presença de Deus naquele momento da história na vida deles. Há muitos cristãos que agem como fariseus,
se dizem donos da verdade e estabelecem juízos rigorosos sobre a vida daqueles que procuram fazer o bem, que procuram oferecer uma condição de cuidado para aqueles que sofrem. Pessoas que agem assim são indiferentes à necessidade do seu próximo, passam de largo por aqueles que sofrem, se tornam indiferentes por aqueles que passam fome, por aqueles que sofrem de discriminação, por aqueles que sofrem preconceito. É preciso que nós, como cristãos e cristãs, venhamos a superar essa tendência de farisaísmo que tomou conta da fé evangélica principalmente, mas não só evangélica, mas de cristãos de um modo geral, no mundo todo. E a gente precisa reverter esse quadro, assumindo um compromisso de colocar a nossa experiência de fé a serviço do cuidado daqueles que necessitam, daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que estão fragilizados no mundo em que nós vivemos. Jesus confrontou então a fé dos fariseus por causa das suas práticas perversas. Ele usou a metáfora da árvore boa para se referir à relação entre a fé e as nossas atitudes. Ele disse no verso 33, 2 versículos antes do que nós lemos nesta hora: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Os fariseus haviam acusado Jesus de realizar a obra libertadora a partir de critérios de maldade. Eles disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, que era o chefe dos demônios, de acordo com a compreensão deles. E a reação de Jesus foi fazer com que os fariseus olhassem para si mesmos, fizessem uma análise interior de si mesmos e encontrassem a maldade em seus próprios corações, em seus próprios sentimentos, em sua própria mentalidade. Jesus os chama de raça de víboras. Olha, ele chamou assim pessoas religiosas de bem, que eram pessoas honestas. O fariseu era o exemplo da pessoa correta, da pessoa que era um bom cidadão, da pessoa que vivia a sua religião, era o religioso perfeito. Mas Jesus olha para essas pessoas por causa dessa atitude moralista e a chama de raça de víboras. Essa expressão não é só Jesus que utilizou. Jesus a usou 2 vezes, mas também João Batista chamou os fariseus de raça de víboras por causa dessa condição. A víbora lembra a atitude traiçoeira e ameaçadora. Por que ele chamou de víbora uma pessoa que era religiosa? Porque espera-se que pessoas religiosas sejam capazes de fazer o bem, sejam capazes de amar, sejam capazes de ser sensível à necessidade do outro. Como disse C.S. Lewis, numa das suas análises dos Salmos, ele diz que as pessoas mais religiosas são as piores. São pessoas que são desprezíveis por serem religiosas e praticarem atos perversos de juízos temerários, de preconceito, de discriminação, de falta de amor, de falta de cuidado com aqueles que necessitam. Jesus já havia declarado em seu ensino que, da mesma forma que uma árvore é conhecida pelos seus frutos, a vida das pessoas é conhecida pelas suas atitudes. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 20. Assim, pelos seus frutos, vocês se reconhecerão. Vocês reconhecerão quem é bom e quem é mau, quem pratica a maldade e quem faz o bem. Se afirmamos que temos fé e cremos no poder de Deus, nossas atitudes devem demonstrar isso. Se cremos que temos um Deus de amor,
nossas atitudes devem demonstrar amor. Se cremos num Deus que cuida de nós, nossas atitudes devem expressar esse cuidado divino. Se temos a fé num Deus que acolhe a todas e todas, que acolhe as pessoas nas suas condições de vida, nós precisamos demonstrar isso através da nossa atitude. Uma fé que não nos torna pessoas melhores é inútil. Eu estou aqui correndo o risco de até fazer uma força de interpretação, mas é preciso a gente entender que as pessoas que não praticam aquilo que creem são pessoas que causam os maiores prejuízos para a fé nos dias atuais. O problema do cristianismo contemporâneo não é a perseguição, não é a incredulidade, não é o preconceito contra crente, é exatamente o mau testemunho de cristãos e cristãs que não exercitam o cuidado amoroso para com as pessoas mais frágeis. Espera-se que cristãos sejam capazes de exercitar o amor para as pessoas. E se isso não acontece, torna-se um grande escândalo, um grande empecilho para o testemunho de fé. A minha questão é: quais seriam essas atitudes motivadas pela fé que podem fazer de nós pessoas melhores para o mundo em que vivemos? O que nós podemos fazer em termos de atitudes, em termos de comportamento, para que a nossa fé nos aperfeiçoe e nos torne pessoas melhores no mundo em que vivemos? Eu vou apontar 3 coisas que a fé pode produzir no coração da gente. A primeira coisa que a fé pode produzir no nosso coração é um coração cheio de esperança e de bondade. Pessoas que creem são pessoas esperançosas, que acreditam na transformação, que acreditam no poder de Deus, que esperam a realização da promessa. Pessoas que agem com bondade, pessoas que esperam a manifestação do poder de Deus e a providência divina de forma bastante esperançosa. Os frutos de uma árvore se manifestam de dentro para fora. Eles não são colocados na árvore, eles nascem por causa de todo um sistema de alimentação que existem na própria árvore. E é quando a árvore está bem adubada, quando ela está bem regada, que ela pode produzir melhores frutos. Nossas atitudes refletem a nossa condição interior. Elas revelam a sinceridade, mas também revelam a falsidade das nossas intenções. Somente corações cheios de esperança e de bondade são capazes de promover a esperança e produzir atos de bondade no mundo. Jesus disse em sua palavra: a boca fala do que o coração está cheio, e é exatamente aquilo que enche o teu coração que se transforma em atos de bondade. E se você é uma pessoa que não se importa, é porque provavelmente o teu coração está cheio de preconceito, quem sabe cheio de falsidade, quem sabe cheio de ódio também. E nós precisamos corrigir o nosso coração primeiro, para que a gente possa exercitar a nossa fé. Em segundo lugar, a segunda coisa que a fé pode promover para que nos tornemos pessoas melhores é que ela nos estimula a produzir palavras de encorajamento e de edificação. Talvez você não consiga fazer muitas coisas para diminuir a fome do mundo, para acabar com a violência, mas você pode ser um instrumento da graça através das suas palavras. Jesus identificou a maneira como os fariseus estabeleciam juízo de valor sobre a atitude dos outros. As palavras dos fariseus disseminavam ódio e discriminação, cheias de moralismos, exclusão e cerceamento da liberdade. A Bíblia recomenda que as nossas palavras sejam feitas para abençoar pessoas. Ela estimula para que nossas palavras sejam úteis para a edificação do outro,
Meu irmão, minha irmã, se você não tem o que dizer para abençoar o outro, fique quieto, não discrimine, não julgue a pessoa por causa do seu comportamento, por causa da sua aparência ou qualquer outra coisa que seja. Não fale, só fale aquilo que possa abençoar. A Bíblia recomenda que nossas palavras devem ser úteis para a edificação do outro, concedendo graça aos que ouvem. Paulo diz aos crentes de Éfeso: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É Jesus falando para a gente. Ele diz assim: os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Essa palavra que não abençoa, essa palavra que discrimina, que culpabiliza, que julga o outro, de todas elas, nós haveremos de dar conta. Por quê? Porque são palavras inúteis, que não abençoam, que não edificam, que não promovem paz, que não promovem vida na vida das pessoas. E em terceiro lugar, uma terceira atitude de fé que pode nos tornar pessoas melhores é o fato de que a fé nos leva a um diálogo mais amplo, abre a nossa condição para dialogar com o diferente, para dialogar com o outro, mas também para acolher o outro e para dialogar com o outro. É preciso que a gente possa entender que a nossa atitude, ela é estimulada pela nossa própria maneira de ser. Jesus chama fariseus e discípulos a um exercício de diálogo e de acolhimento do outro. Quando Jesus fala para os fariseus, os seus discípulos estavam ouvindo. E Jesus queria dizer para eles que eles não deveriam ser como os fariseus. Os fariseus eram péssimos exemplos de atitudes discriminatórias, de atitudes perversas quanto à relação com o outro. Isso só é possível, essa transformação só é possível a partir de uma mudança radical de mentalidade. Somente um coração transformado pela graça de Jesus é capaz de realizar um movimento na direção da necessidade do próximo. É isso que Jesus nos chama quando ele diz: as suas palavras, você será absolvido por elas. Elas vão abençoar você, mas as suas palavras também poderão te condenar. Ele diz: pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. O juízo que você estabelece para o outro é o mesmo juízo que vai ser estabelecido sobre sua vida. Para a gente concluir essa meditação, eu não posso esquecer que Jesus está fazendo um chamado contra religiosos que não são bons exemplos, que eram os fariseus. Jesus chama os fariseus ao arrependimento. Jesus chama aqueles que têm uma fé farisaica a se arrependerem, que é o que deveria ser feito na igreja de hoje. Alguém já disse que é preciso a gente aprender a evangelizar os próprios cristãos, a se tornarem melhores cristãos, combatendo essa tendência ao farisaísmo na sua prática de fé. É um chamado a uma mudança de atitude. Vivemos um tempo em que muitos cristãos têm adotado comportamentos semelhantes àquele dos fariseus no tempo de Jesus. Então, esse chamado também serve para hoje, a fim de que nos tornemos pessoas melhores no mundo em que vivemos. Quero deixar um versículo de advertência para esse cuidado. Tiago, capítulo 4, verso 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe que a sua atitude de fé tem que sair de dentro de você
para que você se torne uma pessoa melhor, e você ainda assim não faz, meu querido, minha querida, o nome disso é pecado. É na hora da gente se arrepender, pensar, repensar a nossa conduta, melhorar a nossa vida e colocar a nossa vida à disposição do Senhor para que Ele nos torne pessoas melhores. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu ensino, pela mensagem do teu evangelho. E que isso nos ajude, Senhor, a nos despertar para nos tornarmos pessoas melhores no mundo em que vivemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final da nossa meditação. Queremos agradecer a sua companhia e convidar você a conhecer a nossa igreja. Hoje nossa reunião foi online, mas no próximo domingo estaremos reunidos presencialmente em nosso espaço. Venha estar conosco, venha nos conhecer e que você possa colocar em prática esses ensinos maravilhosos da palavra de Deus em sua vida. Deus o abençoe, Deus a abençoe.